ali de 1h até as 4h, a gente está ali orando na oração Tarde com Deus. Amém, os irmãos estão convidados, Deus tem feito maravilhas, lá a gente tem ouvido palavra, os louvores, e o Senhor tem feito milagres. Amém? Então os irmãos que desejarem, desde já estão convidados. Irmão Márcio é longe? Não. Se os irmãos lembrarem, né, vão recordarem aí, puxar um pouquinho, vão lembrar que as multidões iam até o deserto quando estavam com fome da palavra, para ouvir uma palavra de Deus. Esse sábado não tiver onde orar, atravessa a Macedônia e vá lá orar conosco. Amém? Amém. Meus irmãos, gostaria de recapitular convosco o texto que foi tomado como leitura nesta noite no Evangelho de João, capítulo de número 14, versículos de número 1 ao 3, que está dito o seguinte: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, ou algumas traduções também diz, onde eu estiver, estejais vós. Amém. Meus irmãos, temos aqui uma leitura bíblica, um texto, uma porção da palavra de Deus, bastante conhecido. Não pretendo trazer nesta noite qualquer novidade, porque o Evangelho em si, a essência do Evangelho em si é vitoriosa. Não precisamos de novidade no Evangelho, precisamos sim das vitórias proclamadas na cruz do Calvário e da certeza e convicção de que daqui a pouco a trombeta há de tocar e estaremos com Jesus nos céus. Há 2 momentos na vida cristã imprescindíveis. Há 2 momentos na vida cristã que nós precisamos nos ater como cristãos e como crentes. Há 2 momentos em que nós não podemos esquecer jamais, pois são a base da nossa fé e da nossa esperança. O primeiro momento da fé cristã e da vida de um cristão certamente encontra-se na cruz do Calvário. Toda a escritura bíblica, desde o livro de Gênesis, ela culmina, ela aponta para a redenção humana proclamada e efetuada na cruz do Calvário. Desde o primeiro momento em que Adão pecou e a humanidade esteve sujeita ao pecado, a Bíblia diz que no mesmo ato da punição divina, quando Deus encontrou-se com Adão no jardim do Éden e disse-lhe as sentenças decorrentes do pecado, o mesmo Deus olhou para a necessidade de salvação que agora a humanidade tinha e disse, aleluia, a redenção do homem e a condenação do diabo. Olhou para a serpente e disse, ei, escute só, da semente da mulher nascerá um que esmagará a tua cabeça, Satanás. Desde aquele dia, temos a primeira e maior promessa que a igreja e a humanidade pode ter. E qual fora? Era a promessa de Jesus subir no Calvário e derrotar o poder do pecado e a Satanás. A maior vitória da igreja está na cruz. Interessante que as escrituras vão se desenrolando e Deus vai falando, e Moisés, sendo um grande libertador, Deus diz a Moisés, olha Moisés, eu levantarei um outro grande profeta semelhante a ti. Você é grande, Moisés, você é libertador, você libertou o povo do poder do Egito, você libertou o povo do poder de Faraó, mas não libertou o povo do poder do pecado. Pois bem, depois de você virá um que será mais poderoso, que libertará todo aquele que
estiver aprisionado pelo poder do pecado, esse é maior que Moisés. Esse é Jesus de Nazaré, libertador. Glória a Deus. A Bíblia está recheada de exemplos e tipologias de Cristo, anunciando a salvação que seria executada e levada a cabo, levada a efeito, feita no Novo Testamento. Isaías viu a Jesus como homem de dores, moído e oprimido pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A Bíblia nos mostra, no entanto, o apóstolo Paulo abre a sua boca e diz: olha, mas cumprindo-se a plenitude dos tempos, veio Jesus, nascido de mulher. E para que ele veio? Ele veio para nos libertar. E para que ele veio? Ele veio para nos consolar. E para que ele veio? Ele veio para levar sobre si a nossa enfermidade. E para que ele veio? Ele veio para dar consolo. E para que ele veio? Ele veio para libertar todo aquele que está aprisionado pelo poder do pecado. A Bíblia diz que Jesus nasce, Jesus cresce aos 33 anos, aleluia, ele morre na cruz do Calvário, ele é levado como ovelha muda, não abriu a sua boca, ele sobe na cruz, o seu sangue é vertido e ali se dá a maior expressão do amor de Deus e a maior vitória da igreja. No Calvário está a nossa vitória. Agora, irmãos, é interessante a forma de Deus trabalhar, porque embora o Calvário seja a maior vitória que nós tenhamos, embora o Calvário seja aquilo que de mais precioso temos de Deus, porque imagine só ao nosso estado de fragilidade de pecado. As pessoas às vezes acham que são especiais para Deus por conta de suas qualidades. Algumas pessoas acham que Deus resolveu amá-lo pelo seu estado, quem sabe a sua qualidade, por ser bonzinho, por fazer boas obras. No entanto, a Bíblia diz, e a Bíblia nos caracteriza como miseráveis pecadores. A Bíblia nos descreve como homens indignos da misericórdia de Deus. E aí o apóstolo Paulo sabiamente disse: olha, Deus prova o seu amor conosco. Não é porque Deus olhou e disse: ei, Maria merece que Jesus nasça, morra na cruz do Calvário. Olha, João merece que ele, Jesus, seja homem de dores, oprimido, leve uma cruz, leve chicotada, apanhe, para que ele seja salvo. Não, a Bíblia diz o seguinte: Deus prova o seu amor para conosco em que Jesus morreu, sendo nós ainda pecadores. Ele te amou porque te amou. Ele te amou sendo você pecador. Ele me amou sendo eu pecador. Ele nos amou sendo nós indignos do grande amor de Deus. Eu entendi, irmão Márcio. É para dar muita glória. O Senhor está dizendo que eu não merecia. É isso mesmo. Dê glória a Deus, porque mesmo sem merecer, Deus te amou, Deus te amou, Deus te amou, Deus te amou. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí às vezes o diabo chega e diz: ei, você pecou, você não merece o céu, você não merece ser salvo. E você tem que dizer para o diabo: é verdade, eu não mereço, mas ele me amou, ele me amou, ele me amou. A vitória não é minha, a vitória é de Cristo. Ele me garantiu a vitória. Baixe a cabeça, desista. Não, Deus te amou com as minhas falhas, com os meus defeitos, com as minhas fraquezas, com as minhas limitações. Deus olhou para mim, viu um saco de pecado e disse assim: eu amo, eu amo, eu amo. Vou ao maior tesouro do céu para resgatar ele, para resgatar ela, para salvar ele, para salvar ela, para levá-lo aos céus, para morar comigo. E vejam
que coisa interessante. Porque mesmo Deus tendo nos valorizado no Calvário, se o Calvário ficasse apenas ali, apenas da libertação, se os efeitos do Calvário fossem apenas aqueles ali, haveria talvez uma falta de propósito no Calvário. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja, ele disse: se nós esperássemos Cristo apenas nessa vida, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Vejam só, nós temos motivos sobrados para dar glória a Deus por tudo que Ele nos faz. Temos motivos sobrados para engrandecer a Deus por toda a sua obra em nossa vida. Só a libertação do poder do pecado já é para dar muita glória a Deus, aleluia. Mas nós ainda experimentamos de Deus milagres infindos, experimentamos de Deus ainda uma porção poderosa do seu Espírito. Deus nos deu o seu Espírito como consolador para nos acompanhar todos os dias de nossa vida. E isso não é pouco, isso é motivo para a gente entrar no culto e dar glória a Deus do início ao fim. Isso é motivo para a gente chegar num lugar como esse e chorar, achar o coração, ser chamado de doido até, mas é muita glória a Deus, porque Deus está em nós através do seu Espírito. Mesmo diante de toda essa riqueza, mesmo diante de tanta coisa que a gente tem de Deus para dar glória, o apóstolo Paulo ainda diz que mesmo com isso tudo, se nós esperássemos a Cristo apenas nessa vida, ainda éramos os mais miseráveis de todos os homens. E aí entra o plano sábio de Deus, e aí entra o plano redentor de Deus. Aí Deus olha e diz: haverá Calvário, mas também haverá os céus. Eu vou lhe ajudar novamente, eu acho que você não entendeu. Deus olhou lá dos céus e disse: ei, eu vou salvá-la, mas eu não vou salvá-la para qualquer coisa. Eu vou salvá-lo, mas não vou deixar essa salvação sem significado. Haverá libertação, mas também ele e ela herdará o céu de glória. Não há céu sem Calvário. Ninguém irá aos céus por ser bonzinho. Ninguém irá aos céus porque simplesmente viveu uma vida perfeita. Ninguém irá aos céus porque não pecou. O pecado original, o pecado cometido por Adão, foi herdado por toda a humanidade, de forma que nenhum de nós merecemos o céu. Então há em nós a necessidade de, para alcançar os céus, precisarmos do Calvário. Não há céu sem Calvário. Mas olha que interessante, não há sentido no Calvário sem os céus. Aí Deus que é Deus, Deus que é sapiensal, Deus que é sábio, Deus que é o construtor, arquiteto do universo, ele começou a fazer o seu plano da história, tecer na história o seu plano, e disse: haverá Calvário e haverá céu, haverá Calvário e haverá céu, haverá Calvário e haverá céu. Aleluia! Glória ao nome de Jesus para todo sempre. Aí vejam, nesta nossa caminhada, nesta nossa ida aos céus, nesta nossa jornada em caminho aos céus, a Bíblia nos diz que Jesus ainda aqui, chega aqui no capítulo 14 de João e começa a dizer aos discípulos: olha, não estejam preocupados, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito. E aí Jesus diz algo interessante, ele diz: pois vou preparar-vos lugar. Aleluia! Irmãos, eu comecei a pensar aqui comigo
este texto, e eu comecei a imaginar que na qualidade de pai, na qualidade, as irmãs certamente de mãe, certamente os jovens e as jovens, quando tem o seu quarto, a sua casa, todos nós queremos ter um quarto com a mobília dos sonhos. A mãe, quando vai ter o seu filho, começa a se preparar, faz lá o chá de fraldas, né? E aí começa a comprar o bercinho, e compra lá uma cômoda, e compra o guarda-roupa. Aí menina, vamos comprar rosinha. Aí menino, vamos comprar azul, vamos comprar não sei como, assim assado. Vamos deixar desse jeito, vamos fazer o quarto do bebê. E aí começam a idealizar, começam a colocar o nome da criança em algum lugar do quarto, e começa a comprar os brinquedos, porque quer deixar o quarto com a cara do bebê, quer deixar o lugar com a cara da criança que vai vir. Está preparando o ambiente para quando a criança chegar, ele tem o ambiente dele, ele está no lugar dele, ele está no lugar, aleluia, preparado, pensado, arquitetado para ele. Nós também, quando nós temos, aleluia, começamos a construir, aí começamos a construir a nossa casa, e a gente pensa, como é que vamos fazer? Vamos fazer a planta da casa. Senta aqui, pega a caneta, pega o papel, vamos começar a desenhar. Eu quero uma casa com um corredor assim, com tantos quartos. Ah não, eu quero um primeiro andar, eu não quero corredor. E aí começa a desenhar a casa, começa a pensar a casa, começa a fazer a casa do jeito que queria. Depois de ter feito a casa, a pessoa começa a pensar como é que vai ser a mobília. Ah não, eu quero assim, eu quero um assado, e começa a preparar, e começa a se organizar para ter ali a mobília, o quarto dos sonhos. Glória a Deus. E aí começa a se organizar. O jovem, a jovem também que tem o seu quarto, ou que não tenha, às vezes tem um desejo de ter um quarto só dele, de ter um lugar só dele, com a mobília dele, as coisinhas dele lá guardadas, as coisinhas para que ninguém mexa. Agora tem uma coisa, irmão, nem sempre aqui a gente consegue essas coisas, nem sempre aqui a gente tem uma casa, não é verdade? Nem sempre aqui a gente tem a casa dos sonhos, nem sempre aqui a gente tem um quarto dos sonhos, nem sempre aqui a gente tem a mobília que deseja. Agora tem uma coisa, quando a trombeta tocar e você chega nos céus, tem um lugar preparado para você, com sua cara, com seu jeito, aleluia, com o seu nome. Aleluia. Você está entendendo? Jesus foi preparar um lugar com tua cara, está te esperando no lugar dos céus, com o teu jeito, com o teu nome, com a mobília para você. Está entendendo? Está entendendo? Tem um lugar nos céus pensado para você. Veja o amor de Deus por você. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Irmãos, nós vivemos em um século, em dias descritos por Paulo profeticamente como dias difíceis. São dias de incredulidade em que o evangelho está perdendo sentido. E aí algumas pessoas pregam um evangelho egocêntrico, pregam um evangelho que esqueceu a cruz e esqueceu os céus. E aí ensina a conquistar, ensina a ter as coisas, ensina a ter casa, ensina a ter carro. E se não tiver, porque tem alguma coisa errada. E se não tiver, é porque sei lá o que. E começa a explicar, e começa a dizer que faltou fé, e começa a dizer que faltou isso, faltou aquilo. Esse evangelho está distorcido. A nossa promessa não é para aqui, a nossa promessa é para os céus. Se eu não tenho casa, estou orando, pedindo a Jesus, Jesus dá? Dá. Jesus faz se Ele quiser, porque Ele é Deus. Ele faz como quer, Ele manda e não é mandado, Ele não é sujeito a você e a mim. Agora tem uma coisa, já tem um lugar garantido para você, já tem um lugar garantido para você, e é nos céus. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, irmão Márcio, e que história é essa de que vai ter lá um nomezinho para mim?
Bíblia nos diz que o Senhor Jesus aparece para João no livro de Apocalipse e começa a falar para as 7 igrejas da Ásia. E aí a Bíblia diz que há promessa aos que vencerem. Entre elas há uma promessa: lhe será dada uma pedrinha com o seu novo nome. Aleluia, que ninguém sabe se não apenas recebe. Tem nome, tem veste branca, tem trono, tem um lugar para você preparado nos céus. Entre estas promessas, a Bíblia diz que João disse ao que vencer, ao que vencer. E aí o apóstolo Paulo me fez uma inveja quando escreveu: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora me aguarda a coroa da justiça, que naquele dia o Senhor, o justo juiz, há de me dar nos céus uma coroa preparada para mim e para você. A Bíblia diz: ao que vencer será vestido de vestes brancas. Aleluia, será coroado. Ao que vencer sentará no trono. É para quem vencer, é nos céus, nos céus, nos céus. Há bênçãos nos céus preparada para nós. Glória a Deus. Aleluia. Jesus foi mobiliar um lugar nos céus para você. Glória ao nome de Deus. Oh, aleluia. Irmão Márcio, eu não estou entendendo. Veja só, a Bíblia nos descreve como escravos, irmãos. Imagine só, você vê um escravo passando, você sendo o rei da glória. A Bíblia diz, aleluia, nos salmos que fora cantado profeticamente, quando Jesus ressuscita e vai entrando pelas portas eternas, aleluia, que há um cântico que é cantado: abri-vos, ó portas eternas, e entrará o rei da glória. Imagine só, Jesus na qualidade de rei. A Bíblia diz que ele, sendo igual a Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, aniquilando, tomando a forma de servo e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Imagine só, Jesus na qualidade de Deus, Jesus na qualidade eterna, ele sendo o verbo encarnado, ele poderia olhar para mim, para você, sem dever nada a mim, a você, aleluia, e seria a eternidade, sendo louvado pelos anjos. A gente vê de vez em quando por aí alguém que nem tem muita coisa, irmão, mas quando passa por alguém que é mais humilde, até entroncha a cara pro outro lado, não quer dar valor, não quer, aleluia, nem sequer olhar, fica todo cheio de coisa, porque se acha muita coisa. Mas a Bíblia diz que Jesus, sendo Deus, ele veio, começou a caminhar, olhou para você escravo, olhou para mim escravo, e disse: ei, eu quero ela, ei, eu quero ele, venha cá, você agora é meu, aleluia. E a Bíblia diz que ele não te comprou para ser escravo, ele te comprou e foi lá no cartório do céu e disse: agora é filho, agora é filha, agora é herda comigo no céu. Recebemos de Deus, sendo escravo, a adoção de filho. Glória a Deus. Já imaginou, irmão? Outro dia eu estava olhando nas redes sociais e alguém muito animado dizendo: olha que exemplo, ator fulano e tal foi lá em um país, pegou uma criança, aleluia, de um país pobre e adotou. Ah, que gesto bonito! E é bonito mesmo. Agora, o gesto mais bonito foi de Deus, que eu e você, não valendo nada, que deu a adoção de filho e que fez herdeiro do céu. Aleluia, irmão Márcio, eu vim ouvir uma palavra de Deus, foi bem, console-se aqui. Você pode sofrer, você pode chorar, você pode passar por provação, aleluia, você pode estar passando
passando pela crise, pela prova, você pode estar passando pelo que for, mas daqui a pouco os céus vai se abrir e você vai ser herdeiro e herdeira de Deus. Oh, aleluia. Agora vejam, senhores, irmãos queridos, que Deus poderia nos dar por herança como filhos o que Ele bem quisera. Ele poderia dizer que nós, por exemplo, seríamos aqui uma nova, sei lá, uma nova ordem, ou qualquer coisa. Ele poderia dar o que Ele quisesse como herança a cada um de nós. Mas a Bíblia diz, e Jesus aqui no seu sermão aos discípulos, ele começa a dizer: olha, eu estou indo para os céus, vou mobiliar um lugarzinho lá para você. Aleluia. Aí ele diz: olha, sabe por quê? Eu vou para o Pai, mas eu vou voltar novamente. Aí o interessante é que ele não diz: olha, eu vou voltar para que onde você esteja, eu esteja também. Glória a Deus. Aleluia. É verdade que somos herdeiros de uma promessa, quando Jesus disse que onde estão 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali Ele está também. Mas a sua vinda corpórea aqui, rompendo as nuvens dos céus, não é para vir ficar aqui, não é para vir ficar conosco. Ele diz: eu irei, mas eu voltarei, e quando eu voltar não é para ficar, quando eu voltar é para vos levar para onde eu estiver, estejais vós também. Ei, estamos indo para os céus. Estamos caminhando para os céus. Não há nada que impeça a marcha da igreja. Não há demônio do inferno que possa parar a minha e a tua marcha. Caminhemos, caminhemos, caminhemos. Estamos indo para os céus. O céu me aguarda, o céu me aguarda, o céu me aguarda, o céu me aguarda. Está indo para os céus contente, com gozo, levanta a mão, dá glória a Deus, adore a Ele, porque os céus lhe esperam. Oh, aleluia! Agora, irmãos, Deus, Ele é perfeito, e todo o seu plano é descrito minuciosamente. Aí você pode dizer: ó, irmão, mas beleza, o senhor falou aí que a gente está indo para o céu, que não adianta ganhar coisas aqui porque a gente tem uma riqueza maior nos céus. Eu me alegrei, irmão, mas eu estou contente, eu quero ir para os céus. Nos céus o Senhor disse aí que tem um trono guardado para mim. É a Bíblia quem diz em Apocalipse: que coisa boa, nos céus tem uma coroa preparada para mim. Oh, aleluia! Nos céus tem muita coisa boa. Eu quero ir para os céus, glória a Deus. Mas eu tenho aqui enfermidades, eu tenho aqui provações, eu tenho aqui às vezes dias e noites de lágrimas. Aí a Bíblia diz assim, que lá nos céus Deus enxugará dos olhos toda a lágrima. Aí o apóstolo Paulo disse: ei, aleluia, no momento, num abrir e fechar de olhos, em um instante, em um momento, aleluia, muito rápido, seremos arrebatados, seremos tomados com poder pelo Senhor. E este corpo que é mortal, esse corpo que é falho, esse corpo que é fraco, será revestido de imortalidade. Esta carne que é corrupta será revestida de incorruptibilidade. Você vai ter um novo corpo, você vai ser diferente. Ali aquele que não consegue andar vai correr, aquele que não consegue ver vai enxergar o Senhor, aquele que não pode falar vai adorar, aleluia, porque lá os nossos corpos serão transformados. Lá isto que é mortal será revestido da imortalidade. Aí a
aleluia, ela descreveu o nosso encontro com o Senhor. A Bíblia diz que ressurgirão primeiros que morreram em Cristo, serão transformados e encontrarão o Senhor nas nuvens. Depois nós também seremos tomados. E aí fica no mundo a pergunta: onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nem o irmão? Onde está aquele povo? Alguém correrá de um polo a outro procurando os crentes doidos da Assembleia de Deus que diziam que Jesus iria voltar. Aleluia! Alguém ia questionar: cadê fulana que não veio para a aula? Cadê fulano que não veio para o trabalho? Cadê ciclano? Aleluia, que não apareceu hoje. Toda vez ele passava por aqui, ela passava por aqui. Sabe o que aconteceu? Foi arrebatamento. Foi um arrebatamento. Foi um arrebatamento. Jesus voltou e nos levou. Glória a Deus. Oh, aleluia! Aleluia! Vejam o que o apóstolo Paulo diz: consolai-vos uns com os outros com estas palavras. Aleluia, o maior consolo que você pode ter é que daqui a pouco, se a trombeta tocar, você não vai cantar mais no coral, você não vai cantar mais no conjunto, você não vai preparar mais o playback, você não vai se preocupar mais, aleluia, você vai para os céus, dando glória a Deus, aleluia, vendo Jesus, falando com ele, aleluia, 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 você vai para o céu. Quem é que está alegre aqui, porque daqui a pouco vai para o céu. Glória ao teu nome, Jesus. Oh, aleluia, os céus nos aguarda. Diga para o seu irmão aí: os céus nos aguarda. Diga: o céu nos aguarda. Não há confusão, há céus e um calvário, e não há sentido no calvário e seus céus. Os céus nos aguarda, os céus nos aguarda, os céus nos aguarda. Aleluia, não pare, não desista, caminhe, pague um preço, chore, seja chamado de doido, seja chamada de doida, mas vamos para o céu, vamos para o céu,